Fala devs, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Lógica de Programação. Hoje a gente vai falar sobre operadores lógicos e aritméticos. Eu até deixei uma definição aqui para facilitar, que são dinâmicas que nosso programa ou que a gente precisa fazer para resolver um problema. Então vão ser ferramentas que a gente vai utilizar para poder nos auxiliar a resolver os nossos problemas, tá? Vamos começar aqui com os operadores aritméticos. São operadores que a gente conhece no nosso dia a dia, a gente nem vai focar muito nele porque é muito fácil, a gente utiliza exatamente no nosso dia a dia, que é, por exemplo, a soma, que é utilizado para adicionar valores, a subtração, para subtrair valores, a multiplicação, a divisão e um último que a gente não costuma utilizar, que é o módulo. Então a gente vai ver um pouco mais a fundo o módulo, os outros a gente só vai dar uma passada por cima, tá? Então vamos lá. Por exemplo, a soma, representado ali pelo mais, e aí 5 mais 3 é igual a 8, não tem segredo para ninguém. Então vamos para o próximo. Subtração, a mesma lógica, 10 menos 3, o operador é um menos, né, o tracinho, que equivale ao valor 7. E aí depois a gente tem a multiplicação, e aí aqui sim é um pouco diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, porque normalmente na multiplicação a gente utiliza o x, né, que é o vezes, ou a gente utiliza um ponto também. Então aqui, quando a gente está falando lógica de programação, a gente utiliza o asterisco para fazer multiplicação. Então seriam 4 asteriscos 2, ou seja, 4 vezes 2, que daria o valor de 8. Então tem essa pequena diferença. Depois a gente tem a divisão, 20 a barra 4, ou seja, 20 dividido por 4, que dá o valor de 5 aí pra gente. E aí, por fim, a gente tem a porcentagem, tá? E aí, o que significa essa porcentagem? Que ela é um pouco diferente. Eu até deixei embaixo aqui pra gente, que é 7 dividido por 2 deixa resto 1. Ou seja, se a gente dividir 7 por 2, vai sobrar o valor 1. Esse valor que sobra é exatamente o que representa o operador de porcentagem. Tá? Então, lembrem disso. Porcentagem vai significar para a gente, no operador, quando a gente estiver falando de lógica de programação, o resto da divisão. De novo, 7 dividido por 2, fica faltando 1. E aí é justamente o resultado. E agora vamos por operadores lógicos, tá? O que são esses operadores lógicos? A gente vai ver aqui, né, 3, que é o AND, que ele significa e, OR, que significa ou, e o NOT, que significa não. E aí eles são ferramentas que usamos em programação para combinar ou modificar expressões booleanas. A gente viu na aula passada o que é um booleano. Inclusive, se você não viu a aula passada, assista ela primeiro. O booleano, ele vai dar para a gente true ou falso, verdadeiro ou falso, e aí a partir disso o nosso programa, na nossa solução, vai resolver aquele determinado problema. Vamos entender isso aqui mais a fundo, esses três operadores. Tá? Agora, de uma forma muito mais prática para a gente de fato entender, tá? Então, o AND, tá? Ele é o I. AND em inglês é o I. E aí, quando a gente está utilizando esse operador, a gente precisa, nesse caso aqui, que as duas condições elas sejam satisfeitas, ou seja, que elas sejam verdadeiras. Então, por exemplo, se eu falo está chovendo, eu deixei aqui a chuva para representar que sim, está chovendo. E eu tenho um guarda-chuva, eu deixei a imagem do guarda-chuva representando que sim, eu tenho um guarda-chuva. Ou seja, a gente satisfez as duas condições. As duas condições aqui, minhas duas perguntas, eu vou responder sim para elas. Ou seja, está chovendo e eu tenho um guarda-chuva. Quando todas essas condições são representadas no AND, ele vai me retornar o valor true. Agora, para isso aí internalizar melhor para vocês, eu vou fazer o inverso aqui. Está chovendo? Eu coloquei o sol que representa que não está chovendo. Ou seja, essa condição é falsa. E aí depois eu coloquei, eu tenho um guarda-chuva? Sim. Está igual ao anterior, eu tenho um guarda-chuva. Então aqui eu tenho uma condição que é falsa, porque não está chovendo, e eu tenho uma condição que é verdadeira, que é eu ter um guarda-chuva. E aí, eu utilizando o operador AND, o resultado para mim ele vai ser falso, ele vai ser o false. Por quê? Porque as duas condições não estão sendo realizadas. A primeira, ela é falsa. E para ser verdadeiro o resultado final, ele precisava que as duas fossem verdadeiras. Então, quando a gente utiliza o AND, ele precisa que todas as condições sejam verdadeiras. Nesse caso, não é, e aí ele retorna o valor falso para a gente.
Ainda pode ter ficado um pouco confuso, mas quando a gente comparar com o OR, vai ficar mais fácil ainda de ter entendido, tá? Então, por exemplo, o OR. Eu preciso que somente uma das condições seja de fato verdadeira, para ele me retornar o valor true. Então, quando eu te pergunto, tá chovendo? Você vai falar, sim, tá aqui representada a chuva. Quando eu te falar, eu tenho guarda-chuva, você vai falar, sim. Você satisfez as duas condições, mas você só precisava ter satisfeito apenas uma para o resultado ser true. Então, quando eu passo aqui e agora eu pergunto, está chovendo? Não, ou seja, seria falso. Porém, eu tenho guarda-chuva, é true, ou seja, eu satisfiz uma das condições e aí o meu valor vai ser true. Perceba a diferença do AND por OR. No AND, eu preciso que as duas condições sejam true para o meu resultado final ser true. Aqui, quando eu utilizo o operador OR, eu só preciso que uma das condições sejam verdadeiras para o meu resultado ser true. E aí agora eu tenho o NOT, que ele nada mais é do que fazer o inverso do resultado da pergunta. Então, por exemplo, está chovendo? Sim, daria true. Porém, como eu utilizei o NOT, e o resultado que eu vou ter é falso. Ou seja, na verdade, inverter ali o valor. Se eu pergunto, eu tenho guarda-chuva e de fato eu tenho, se eu utilizar o NOT, eu vou falar que o resultado vai ser falso. Então, eu vou, de novo, inverter. Então, esses são basicamente os 3 operadores que a gente utiliza. E aí, um exercício prático aqui, por exemplo, para a gente, que é dirigir um carro. E aí, eu tenho 2 perguntas aqui. Ter carteira e ser maior de idade. E aí, eu quero que você pense qual dos 3 operadores que se encaixa aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. O que se encaixa aqui é o operador AND. Por quê? Porque eu preciso ter carteira e eu preciso ser maior de idade. Não adianta eu satisfazer apenas uma dessas condições. Por exemplo, ou eu ter carteira, mas não ser menor de idade, que nem tem como, mas no exemplo finge que tem. Nem como eu não ter carteira, ser maior de idade, nem ser maior de idade e não ter carteira. Então, para eu poder dirigir um carro, eu preciso que essas 2 condições elas sejam verdadeiras. E aí, a partir disso, eu posso montar uma lógica, eu posso fazer com que certo problema seja resolvido de uma maneira ou de outra. Então, os operadores, eles servem para isso, para indicar para o nosso programa, para a nossa resolução de problema, onde que esse problema ele vai ir. E aí, isso a gente utiliza através de expressões booleanas que vai dar verdadeiro ou falso. Então, na aula de hoje foi isso sobre os operadores. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, se ficou alguma dúvida, de novo, deixa nos comentários que a gente vai tirar todas as dúvidas das aulas ao longo do nosso curso. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E aí, nos vemos na próxima aula. Um abraço!